Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um Parceria de Valor. Hoje, o Parceria de Valor recebe uma mulher que mudou o eixo da gastronomia do Centro-Oeste. Uma mulher que transformou cozinha em identidade, em território, em cultura e principalmente em legado. Eu estou falando da Ariane Maluf, que é chefe, empreendedora, líder criativa e uma das vozes mais influentes da gastronomia em Mato Grosso. A Ariane, ela não é apenas uma chefe, e principalmente do restaurante Marralo, que está aí há quase 2 décadas, que vem colecionando prêmios e reconhecimento nacional. A Ariane, ela é parte de uma linhagem gastronômica poderosa. Filha da dona Leila Maluf, uma das banqueteiras mais respeitadas do Brasil, referência absoluta em elegância, técnica e hospitalidade, e uma das mulheres que revolucionou o setor de eventos e gastronomia no estado. Ariane nasceu entre temperos sírio-libaneses, panelas fumegantes e mesas fartas, cenário onde aprendeu desde cedo que a gastronomia e a comida é o encontro, tradição e história. E esse berço se tornou fundamento. Ela mesma diz que a vocação nasceu em casa, na cozinha da mãe, onde experimentou o sabor da partilha e do afeto. Mas a técnica, essa, meus amigos, ela buscou no mundo. Ela estudou no Le Cordon Bleu, em Paris, e passou por cozinhas da França, Itália e Alemanha, aprendendo com profissionais de casas estreladas pelo Guia Michelin. De lá, ela voltou para o Brasil, trazendo uma fusão rara, a precisão europeia e a memória afetiva libanesa e os ingredientes indomáveis dos nossos biomas Pantanal, Amazônia e Cerrado. E foi essa mistura, ousada e profundamente autoral, que deu origem ao nosso queridíssimo Marralo, um restaurante que se recusa a ter rótulos, que combina tradição familiar, produtos regionais e técnicas contemporâneas para criar uma cozinha inventiva, provocadora e emocionada. A Ariane é também uma das mulheres que impulsionaram a nova gastronomia feminina do Centro-Oeste, sendo reconhecida como uma liderança que desafia o mercado ainda marcado pelo machismo, e ela já afirmou que venceu isso com foco, disciplina e perseverança e presença constante na cozinha. Além dos restaurantes, da cozinha e da criação, a Ariane participa ativamente do ecossistema agrogastronômico do estado, ressaltando a força da identidade regional, valorizando produtores e levando os sabores de Mato Grosso para eventos e festivais por todo o Brasil. E se você acha que é só isso, ela é parte do grupo AS, um dos maiores grupos gastronômicos e de eventos do Centro-Oeste, ao lado da mãe e dos irmãos, uma família inteira que transformou hospitalidade em negócio, cultura e marca da cidade. Hoje, o Parceria de Valor recebe não apenas uma chefe, recebe uma mulher, a mãe do Calilzinho, a esposa do Marcinho, a irmã do Alan, da Adel e da Alexa, a líder, a criadora, a empreendedora, a representante de uma linhagem feminina poderosa, que moldou a gastronomia cuiabana e influenciou gerações. A gente recebe aqui a Ariane Maluf. Ariane, seja muito bem-vinda. Gente, essa introdução está de arrepiar. Você merece. Muito obrigada. Nossa, eu estava aqui ouvindo e realmente, assim, emocionada. É gostoso, né? Ouvir, assim, numa ordem cronológica, um pouco do que a gente representa e do que a gente fez para chegar até aqui. Muito bom. Eu vou te falar que é tão fácil a gente falar de você, porque, a competência ela é clara, né? A competência você demonstra todo o tempo. A sua história tá aí, Ariane. Quem quiser buscá-la, tá muito fácil. Por quê? Porque ela é pública. Por quê? Porque ela existe, ela tem consistência. Então, Ariane, vale muito a pena ter pessoas como você aqui. Porque a sua história pode influenciar a história de outras meninas que estão aí e querem olhar para você, já olham para você, mas querem saber um pouco mais da sua história. Então, por isso que a gente está aqui. A gente quer ouvir a sua história. Para isso, eu preciso só saber mais um pouquinho. Aqui eu contei uma história que eu sei, porque a gente convive há muitos anos, conheço a sua família, sou amigo do seu marido, mas eu quero saber o seguinte: a Ariane é aquela que eu não conheci na infância e na adolescência. Quem que é essa? Quem é essa pessoa? Quem é a Ariane Maluf? Bom, essa Ariane, criança, adolescente, foi uma criança muito bem criada por pais libaneses, né? Pai nascido no Líbano, imigrante, veio para o Brasil aos seus 17 anos. Mãe, filha de libaneses também. Então, numa casa onde a cultura familiar sempre esteve muito ligada ao bem receber, né? Casa sempre movimentada, e casa com movimento é casa com comida, né, gente? Sempre um lanchinho, sempre uma mesa para poder
oferecer para as visitas ou para os amigos dos filhos, que aliás era assim uma tradição que todo mundo queria que o grupinho de estudo fosse lá em casa, né? Porque já sabiam que o lanche da tia Leila era sempre muito bom. É uma expectativa já, né? Trabalho é lá na Ariane. Olha, então eu considero assim que eu tive uma criação muito rica no sentido assim familiar, de valores, de ter almoçado todos os dias com meu pai e a minha mãe à mesa, compartilhando, se fossem coisas de trabalho, meu pai chegando, né, de fazenda e tudo isso, compartilhando algumas coisas. Então, acho que foram coisas simples, assim, do dia a dia, que fizeram essa Ariane criança e adolescente se tornar adulta bem feitinha no futuro. Maravilha, e ficou bem feitinha mesmo, pessoal. Deixa eu falar uma coisa, Ariane. Você estudou, a que a gente acabou de falar, você estudou em Paris, né? Você teve experiências fora daqui. Em que momento que você falou bem assim, peraí, agora eu preciso voltar? Porque eu tenho certeza que essas suas origens te puxaram. Vocês são uma família que, pra gente que tá de fora, a gente vê a constância, a energia, e vocês são de uma hospitalidade, uma gentileza. Vocês são muito assim, né? Foi isso que te trouxe pra cá? Você falou, não, eu preciso cozinhar com a minha família, eu preciso mostrar a minha terra, algo nesse sentido. Foi nesse caminho? Foi. Quando eu saí de Cuiabá, já para estudar, eu já saí com o foco de aprender a cozinhar profissionalmente, né? Então, isso eu tinha 17 anos, fui estudar em São Paulo, estudei hotelaria, trabalhando já em hotéis, em cozinhas, como estagiária, depois contratada e tudo isso. Fiz aquela trajetória degrau por degrau que eu já contei algumas vezes. E depois disso é que eu fui para a França estudar no Le Cordon Bleu, gastronomia, e posteriormente voltei, né? E quando eu voltei, uma curiosidade, né? Eu fiquei 1 ano e meio em Cuiabá e achei que ainda não era hora de ficar definitivamente. E nisso eu retornei a São Paulo para trabalhar mais 3 anos, onde eu fiquei chefe de cozinha da NECA, que era um buffet de Verdade. gastronomia. E aí você me perguntou, quando é que eu senti que eu tinha que voltar? Esses 3 anos foram, assim, extremamente importantes para mim, porque eu já estava muito mais madura, recebendo, né, assim, estava como chefe, mas já, assim, recebendo muita informação, muito conhecimento. Então, fiz grandes eventos, né, pude, assim, participar de coisas inesquecíveis do ponto de vista profissional, casamento da Angélica e Luciano Huck, eventos no Corcovado, umas coisas assim que se eu não tivesse ido, jamais eu teria vivido esse porte de eventos, te deu né? uma bagagem ali. Exatamente. E uma troca muito importante, no caso aí, legal. durante toda essa época com a NECA, que era Vamos essa falar um pouco da banqueteira. NECA? Porque eu Vamos. acho a NECA incrível. Ela tem uma cozinha também de muita identidade, né, Ariane? Conta um pouco pra gente, pra quem não conhece a NECA. Bom, a NECA eu costumo definir assim, que quando a gastronomia no Brasil não sabia o que era massa filo, o queijo brie com a massa filo, a NECA foi a primeira banqueteira a fazer queijo brie com massa filo. Então eu lembro até da onde a gente encomendava essa massa, que eu nunca tinha visto no Brasil, da Brasserie Vitória na época, que é uma brasserie libanesa em São Paulo, e a NECA já fazia. Aí, quando assusto, a NECA fazia salada de grãos. Ninguém nunca tinha feito, gente, salada de grãos com trigo, com aveia, com cevadinha, com arroz negro e tal. E a gente fazia uma saladinha de grãos na taça, com coalhada em cima. E aí a gente juntou com o tempo, assim, foi uma ligação tão maravilhosa, porque a NECA tinha um lado mais vegetariano, assim, ela nunca foi uma consumidora de carne. Porém, as pessoas gostavam muito de tudo isso, mas muitas vezes
eles demandavam que tivesse uma carne no cardápio. E aí eu, né, mato-grossense, tinha todo aquele apego com a carne, conseguia trazer esse equilíbrio. E foram 3 anos, assim, de muita parceria. Nós somos amigas até hoje, trocamos muitas figurinhas e eu pude aprender muito sobre tempero, sobre frescor, sobre a importância de ingredientes nesses 3 anos ao lado da Neca. Demais, a Neca Olha. realmente, quem quiser procure a Neca nos canais aí, no Instagram e tal, a Neca está lá. E ela é brilhante, assim, brilhante mesmo. Eu conheci a Neca pela Ariane também, então é muito disso aí, né? Ariane, a gente falou da Neca, né? Mas tem uma mulher que é aí a maior influência da sua vida, não só pessoal, obviamente, mas nesse mundo da gastronomia. E eu tô falando da dona Leila Maluf, a sua mãe. Me conta pra gente como é que foi isso. Você via sua mãe cozinhando desde muito cedo, né? Ela foi, de fato, essa mulher que te impulsionou a você ter esse amor pela cozinha? Sem dúvida. Ela foi porque, como eu disse, ela sempre ofereceu o que podia fazer de melhor, ao preparar um aniversário nosso, ao fazer alguma recepção em casa, e nunca foi também só sobre a comida. A comida sempre foi a principal coisa, mas eu falo que receber, além de cozinhar, é também você preparar de alguma forma, né? Você gostar. Acho que as pessoas às vezes falam: nossa, mas vocês trabalham muito e chega final de semana, vocês ainda têm disposição para receber, para fazer alguma coisa em casa. É porque pra gente acaba sendo bastante natural. Então, acho que foi dessa forma que o buffet começou, como algo que, assim, que veio de dentro para fora mesmo. Antes de ser externo, era interno. Já acontecia em casa. Já acontecia em O buffet casa. Leila Maluf já existia em casa. Já existia em casa, né? Ai, muito legal pensar em tudo isso. E claro que olhando para isso, eu ainda uma menina, né, comecei a pegar gosto. Então, aos 17 anos, quando chegou a hora de decidir o que eu ia estudar, o que eu ia fazer, a gente rapidamente viu que o que tinha disponível no Brasil era um curso de hotelaria em São Paulo, pelo Senac. Eu fui para São Paulo estudar hotelaria, que era o que mais chegava perto da cozinha. E isso graças, sim, à influência dela, o que ela pôde, assim, dar aquele empurrãozinho lá no começo. E eu sou aquela defensora, eu levanto a bandeira, sabe, de que, sim, os pais podem e devem buscar mostrar para os filhos um caminho. Hoje você já faz isso com um calilzinho, que eu vejo. Eu faço. Eu tento. Esses dias atrás, até lá no Toroari, tava uma correria, assim, a gente ali recepcionando os clientes. O Márcio pegou uma bandejinha pequena, assim, na mão e falou: toca, Lil, leva lá na cozinha. Ele ficou olhando, sem saber muito o que fazer, mas assim, foi. Então, acho que é por aí que a gente vai estimulando as crianças a olharem para o futuro. Ariane, a gente está falando aí de uma história sua e a gente não pode, pelo contrário, a gente tem que ressaltar muito. Há 20 anos, você deu início a uma experiência para Mato Grosso. Eu digo que quando a gente está numa ralo, a gente tem uma experiência. A gente não está falando só de comida. A gente está falando de experiência. Como você mesmo diz, né? É muito lógico esse seu raciocínio, porque é o que eu sinto. Eu sinto quando eu chego numa ralo que você tá me recebendo na sua casa, porque a toalha, aí vem as taças, os talheres, né? Tudo muito bem pensado ali, né? Quando você, em 2006, foi abrir, pensar numa ralo, né? Eu imaginei que de fato você queria trazer uma experiência para cá que Cuiabá talvez não acreditasse ou achasse que não estivesse preparada para isso, e você fez escola. Hoje a gente tem, né, experiências, né, tão boas quanto aqui em Cuiabá. Mas se você fosse hoje pensar numa ralo, que é uma ralo cozinha criativa, hoje a gente pode complementar o Marralo como o quê? Mais 2 palavras. Ao invés de ser cozinha criativa, hoje a gente coloca o quê? O Marralo como o quê? O Marralo como inovação sempre.
Marralo como uma casa de amigos, porque a gente recebe, assim, todas as pessoas com muito afeto, né? Eu fui tentando ao longo desses 20 anos ensinar para a equipe, né, que ali todo mundo era bem-vindo, né? E Marralo significa isso, é sinônimo de boas-vindas, de que você pode vir como você quiser ao Marralo e treinar o olhar das pessoas para receber bem tem sido, né? Não acabou, não vai acabar. Essa é uma missão minha para com todos os colaboradores, né? Receber bem as pessoas. E de fato isso acontece, eu sou testemunha. Mas vamos voltar, Ariane, antes de abrir o Marralo. A Ariane construindo o Marralo na cabeça dela. O que você imaginava do Marralo? Você me disse, Candinho, eu queria uma experiência diferente aqui para Mato Grosso, mas quando você pensou em menu, em cardápio, aí eu lembro, né, dessa época, a gente falava assim, é um restaurante francês, né? Mas a gente chegava lá, tinha a esfirrinha que você fala, esfirrinha de mamãe, né? Tinha lá a esfirrinha da Dona Leila, tem o charuto, Charutinho. mas também tem outros pratos. Como é que é o Marralo? O que é o Marralo? Conta pra gente, quando a gente pensa em menu. Muito legal essa pergunta, até porque foi na semana passada eu tive uma reunião com o time do salão para poder falar sobre o novo cardápio que a gente acabou de colocar no nosso jantar. E um dos nossos garçons fez uma pergunta, falou assim, chefe, mas da onde vem toda essa inspiração? E aí foi onde eu voltei no tempo e falei para ele dos 3 pilares da cozinha do Marralo. Né? Que é a cozinha francesa, através das técnicas, através dos ingredientes também. A cozinha libanesa, que é a minha cozinha de família, né? Onde eu encontro, assim, né, o meu conforto, as minhas raízes. E os ingredientes do Mato Grosso, que eu amo de paixão, falo que nesses últimos 3 anos eu venho me realizando daí um pouco mais com essa questão dos ingredientes locais através da cozinha do Toroari, mas o Marralo também traz uma pitada da regionalidade na cozinha. E uma outra coisa que eu acho que define muito bem esse início do Marralo e também esses 20 anos é que a cozinha criativa do Marralo, ela sempre teve uma linha de raciocínio. E eu falei isso com eles nesse dia. Eu falei, a gente nunca foi um restaurante italiano, a gente nunca foi um restaurante francês, a gente nunca mudou a nossa forma de pensar ao longo de todos esses anos. A gente foi coeso com aquilo que a gente se propôs, aquilo que eu me propus no começo. Ah, porque a cozinha criativa era só porque o nome era interessante, bonito? Não, porque esse título me dava a liberdade de criar sem restrições, mas sempre com muita responsabilidade. Então eu escuto às vezes dos clientes, né? Mas a gente não consegue imaginar que cajamanga com peixe vai ficar bom. E aí, de repente, eu voltei da Colômbia e comi um peixe com um molho assim azedinho de uma fruta de lá, e cheguei conversando com os nossos chefes lá no Marralo, eu falei, gente, eu queria fazer um peixe tipo esse que eu comi lá com molho. Aí o chefe Maicon falou, chefe, e a cajamanga? Eu falei, será? Eu falei, vamos testar. E nasceu o nosso novo prato da Boa Lembrança, que daqui 30 dias já começa com o Gervani. Conta pra gente, o Gervani é um artista, né? Artista plástico mato-grossense. Ele é incrível, tem uma história incrível, já tem exposição na Bienal, já foi no MASP. Eu acompanho o Gervani também, porque eu sou fã dos artistas de Mato Grosso. Na minha casa tá parecendo um arquivo lá deles, uma exposição. Mas me diz uma coisa, como é que vai ser esse novo prato da Boa Lembrança? Bom, Primeiro explica o que é a Boa Lembrança. Pois é.
Gente, é o seguinte, há 17 anos o Marralo faz parte dessa associação dos restaurantes da Boa Lembrança. A Boa Lembrança, ela reúne 100 restaurantes no Brasil e cada restaurante desse, ele tem que ter alguns pré-requisitos, ele tem que ter um chefe à frente, ele tem que ter pelo menos 3 anos de casa aberta, enfim. E aí o Marralo faz parte e a cada ano nós criamos uma nova receita e uma arte que passa a ser parte do nosso cardápio, onde a pessoa que vai ao Marralo, no almoço ou no jantar, ela pode escolher esse prato e levar essa cerâmica como um presente, como uma boa lembrança. E aí, já há alguns anos, eu tive essa ideia, Candinho, de convidar artistas regionais para fazer a arte. Porque eu falei, puxa vida, é uma Total. forma de prestigiar as pessoas que estão aqui na terra e de dizer para o público que você não está levando um prato pintado à mão, você está levando realmente uma obra de arte que foi idealizada por um artista mato-grossense e tal. E nisso a gente já teve Rafael Jonier, a gente teve Adir Sodré, Jonas Barros, Benedito da Silva, enfim, já foram mais ou menos uns 10, a Ruth Albernaz, eu tô aqui buscando na memória, o Figueiredo, e agora esse ano, o Humberto Espíndola, que é um ícone, É um né, da arte na bovinocultura do Mato Grosso, e isso é contar história. Né, eu acredito nisso, sabe? Eu fico assim ansiosa de poder, ao entregar o prato da Boa Lembrança, o novo prato, poder dizer para as pessoas quem é o Gervani, né? Quem é esse artista com as suas cores maravilhosas, com a sua criatividade. Inclusive, hoje eu fui visitar o ateliê na casa dele e fiquei encantada com essa arte livre, livre. espontânea, quase que engraçada em alguns momentos, porque ele escreve, acho que vem uns insights na mente dele, e aí ele junta a arte com a escrita. Eu achei Ele é fantástico. incrível. Deixa eu te falar, a gente tá falando muito de história, né? E aí o Marralo, ele é aí 20 anos muito bem conceituado. Tem com certeza a sua história, mas eu, como cliente, eu tenho algumas histórias, né? Eu tenho algumas passagens que me fazem lembrar muito do Marralo. Eu queria saber o seguinte e fazer um pedido aqui. Será que não volta a feirinha, não? A feirinha do Marralo? Será que ela volta? Será que ela não volta? Eu queria muito. E aí, para quem não sabe, a feirinha do Marralo, a Ariane fazia, no final da tarde, né? Ela reunia banquinhas, né? E ali a gente tinha não só especificamente os pratos, como a gente tem. Não, pelo contrário, era sanduíche, sucos Sim. naturais, bolos, né? Tortas, era uma feirinha de fato, mas com a marca do Marralo. Sim. Então isso fazia com que movimentava, obviamente, a sociedade cuiabana para ter esse tipo de experiência, que hoje é uma experiência que a gente tem muito comum, né? Então a Ariane deixou esse legado, todo mundo aproveitou disso, eu tô pedindo para ela voltar com... E além de tudo isso, Candinho, a feirinha da 359, ela nasceu com uma ideia de democratizar a experiência Boa. Marralo. A poder chegar, eu sempre tive assim, muita vontade de poder receber todo mundo, né? Eu sei que todo mundo é amplo, mas assim, receber as pessoas que de repente ficavam curiosas para conhecer os sabores do Marralo, mas que talvez não tinham essa oportunidade de ir ao restaurante num almoço ou jantar. E a feirinha, ela trouxe essa proximidade. Eu também, assim, falar a verdade, eu sou apaixonada por esse projeto. A boa notícia, vou ter que dar, Vamos lá. abrir o jogo aqui, é que a gente tá aí desenhando as ações, né, que a gente quer, a gente entende, assim, que 20 anos de Marralo é uma história muito linda, que precisa ser celebrada junto com as pessoas que, né, vieram fazendo
fazendo parte de tudo isso. E não dá para fazer em um jantar ou em dois, então a gente vai aí fazer uma série de ações e a gente está pensando em uma delas ser uma edição 20 anos da Feirinha da 359, que deve acontecer aí no segundo semestre desse ano. Eu vou com certeza. Mas antes disso, eu preciso sair, tá? Do bloco Mahalo, eu já vou sair, mas eu preciso te perguntar outra coisa que me surgiu aqui. O Mahalo, ele sofreu agora uma extensão, né? Sim. Vocês reformaram e fizeram uma extensão ali. A minha pergunta é, quando você criou o Mahalo, você falou bem assim, bom, eu vou receber aqui as pessoas para almoços e jantares, mas para evento, casamento, aniversário, era algo que passava na sua cabeça ou foi uma demanda? Olha, foi uma demanda do mercado. Eu acho que como a gente sempre teve esse histórico de eventos através do buffet, à medida que as pessoas foram criando uma relação mais íntima com o Mahalo, eu acho que eu me lembro mais ou menos do primeiro casamento que a gente fez. Eu tô receosa de falar quem foi e não ser essa pessoa, mas enfim. Mas foi surgindo como uma ideia assim que a pessoa queria um evento menor, queria uma coisa pequena, mais íntima e tal, e aí de repente a gente começou a fazer e começaram a surgir outras demandas, mas realmente foi algo que foi surgindo, não foi planejado. E o mais assim engraçado que aconteceu é que o projeto do Mahalo inicial é do Ivan Guimarães, né? E ele desenhou o Mahalo como ele é hoje, né? O Mahalo meio por ambientes, assim. E a gente nunca imaginou que essa diferenciação de ambiente seria algo tão chamativo para pequenos eventos. Então, quando a gente viu, bom, primeiro tinha a escolinha de cozinha, que aliás é outra coisa que eu tenho que retomar para os 20 anos. Só lembrar aqui, porque eu sou tão vintage aqui, que era a Cozinha da Arica, é isso? Era a Cozinha da Arica. Esse também é uma coisa assim que eu amo fazer, que é ensinar, compartilhar de ontem para hoje, 2 pessoas me abordaram, escuta, você tá dando aula? Quando é que vai ser a próxima aula? Eu falei, acho que é um sinal, né, que eu vou ter que elaborar alguma coisa. Antes de eu entrar no outro bloco, eu queria que você falasse também dessas oportunidades que você tem em trocar conhecimento. Quantas vezes eu já te vi em pátio de shopping fazendo essa troca de conhecimento, convidada pelos shoppings, né, em um evento, em aniversário do shopping. A Ariane, ela dá essa aula de cozinha, né, eu até hoje faço aquela perinha lá, né, o risoto. Isso para você é algo que te move mesmo, também, trocar conhecimento, você tá ali no meio do shopping, né, você tá muito consolidada. Isso para você em algum momento é uma complementação, falou, eu tô consolidada, é por isso mesmo que eu preciso passar conhecimento. É nesse sentido que você vê? Super, eu acredito que a gente precisa se esvaziar para se encher de novo, né? Quando eu falo esvaziar, é assim, emprestar, né, esse conhecimento para ganhar conhecimento, às vezes de um outro amigo profissional, de um chefe bacana, de um cozinheiro que eu possa conhecer na beira do rio. Se a gente fica só guardando e não compartilha, eu acho que em algum momento você fica tão cheio que não entra mais, né? Verdade, faz sentido. Então, eu penso dessa forma e por isso que eu aceito determinados convites para poder compartilhar. E hoje você estava falando, a Ariane fala do Mato Grosso, Brasil afora. Realmente, eu procuro falar do Mato Grosso por onde eu vou cozinhar, mas também, Candinho, recentemente, assim, nos últimos 3 anos, eu fiz alguns trabalhos fora do Brasil, levando Conta pra gente. O Mato Grosso para Nova York, junto com o governo do estado, com o Sebrae, foram experiências, assim,
maravilhosas, porque a gente, acho que é um trabalho ainda pequeno, mas que ele pode se fortalecer com o tempo, né? Essa união do poder público com a iniciativa privada, no sentido assim, eu como chefe, como proprietária de restaurante, poder lá fora representar não só o Marralo. Eu vou representando, quer dizer, todos os restaurantes do estado, que em algum momento podem ser palco, né, de visita, Claro. de um estrangeiro, de pessoas que vêm, seja para fazer não só o turismo do agronegócio, né, como o turismo ecológico. Quanta coisa maravilhosa o Mato Grosso tem, e a gente precisa falar sobre isso e mostrar que isso anda junto com a gastronomia. Nós estamos preparados com excelentes restaurantes, com ótimos bares, com casas que oferecem entretenimento e excelente comida. Nossa, é verdade. Vou falar uma coisa para você, bem tocando nesse assunto, sobre Centro-Oeste ser esse centro gastronômico, né? Que a gente acredita e a gente vê que é. Recentemente, abriu-se, dentro do grupo, né? Abriu-se o Toroari, e você é a chefe responsável ali, né? Você é a responsável pela cozinha do Toroari. O Toroari, ele tem, para quem ainda não conhece, o Toroari, ele fica no rooftop, em cima do Hotel Amazon, ali em Várzea Grande, na frente do aeroporto. Ali, a gente tem uma experiência gastronômica de Mato Grosso. Sim. Né? Como é que foi essa ideia? Falou, não, agora a gente vai ter um ambiente destinado, exclusivo para a gente trazer todos esses sabores, temperos, todos os biomas. Nós temos 3 biomas em Mato Grosso, os 3 biomas estão lá representados. Eu tô muito fã aqui hoje, né? Eu sei. Os 3 biomas representados ali no Toroari. Conta pra gente como é que foi essa idealização, Ariane. Bom, essa ideia partiu do Márcio, que é o meu esposo, que também vem aí da área da hotelaria. Falo que o nosso encontro foi uma feliz coincidência, né? 2 pessoas que não se conheciam, mas que estudaram na mesma faculdade em momentos diferentes. Os 2 moraram na Austrália em momentos diferentes, estiveram, na verdade, ele morou e eu passei, enfim. E aí o Márcio vinha com essa ideia de um restaurante ali na frente do aeroporto, nesse lugar. E aí ele falou, o que será que a gente vai fazer? E ele falou, e se nós fizermos um restaurante regional? Nós estamos num lugar super privilegiado, de frente para o Morro de Santo Antônio, que eu preciso contar uma curiosidade, porque às vezes as pessoas a maioria não sabe, né? Toroari, pessoal, significa Morro do Gavião, que é como os indígenas chamavam o Morro de Santo Antônio há muitos anos atrás. Então, Toroá, Morro Uri Gavião. E essa história é muito legal, porque foi uma coincidência eu conhecer essa história também através da Márcia, da Casa das Molduras, que é uma, enfim, conhecedora de muita coisa no Mato Grosso, e ela é que me contou. Ela falou assim um dia para mim, Ariane, como é que anda o Toroari? A gente nem tinha inaugurado ainda. Eu falei, o quê? Ela falou, o Toroari, o Morro do Gavião e tal. Eu falei... Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e pronto, aí foi. Quem deu o nome foi a Márcia, é isso? Ela perguntou como anda o Toroari. Aí depois que ela falou isso, eu anotei o nome e mandei pra Márcia. Falei, o que você acha? Toroari, Morro do Gavião. E contei a historinha que ela me falou. E aí a gente falou, bom, esse é o nome, né? Ariane, você pensou mesmo, vocês, assim, aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre como vocês pensaram o Toroari no negócio. Você pensou mesmo em ter, vocês estão na frente do aeroporto, né? As pessoas ali tem um shopping, né? Mas pra gente ter uma refeição mais tranquila e tal. Vocês hoje têm um prato executivo ali, né? Que dá essa possibilidade de um almoço mais rápido, né? E vocês pensaram
na ambientação ali, ela é toda regional. Ela é Sim. inteira regional, existe até uma mesa lá, né? Depois a você mesa traz Rio. a mesa Rio, que é algo que tem um contexto, eu gostaria que você trouxesse também, mas vocês pensaram e falou, não, de fato, a gente vai dar, do começo ao fim, uma experiência em Mato Grosso, para quem é daqui e não conhece de fato o que é o Mato Grosso, e principalmente para quem não é daqui e pode ter essa experiência. Foi esse o pensamento também? Foi esse o pensamento de, assim, eu sempre gostei, como eu disse anteriormente, dos ingredientes regionais, mas o Marralo nunca foi um restaurante só de comida e de ingredientes regionais. Então, quando o Márcio trouxe a ideia do Toroari, a gente começou a idealizar esse ambiente. Eu falei, opa, então a gente precisa fazer um ambiente que traga algo diferente, né? Porque eu falo assim, a gente tem inúmeros restaurantes regionais excelentes em Perfeito, Cuiabá, em temos Várzea mesmo. Grande. Eu falei, olha, é até difícil concorrer, vamos dizer assim, entre Sim. aspas, com esses outros restaurantes, né? Então, eu falei para Márcia assim, bom, nós vamos ter que pensar qual é o formato que nós vamos fazer para fazer um pouco diferente, privilegiando 100% o que é da terra, mas, assim, nós não vamos ser uma peixaria, nós não vamos ser, né, enfim. E aí a gente começou a criar aquele ambiente, a colocar as ideias para a arquiteta, como é que a gente pensou, os elementos que, né, a gente gostaria que fossem trazidos, e ela fez de forma maravilhosa, que é a Cristiane Belchior, né, essa ambientação de uma forma que eu acho que a gente ainda não tinha, né, em Cuiabá, um restaurante regional Sim. com esse tipo de arquitetura. E aí, enquanto paralelamente, Márcio foi tocando essa parte e eu fui começando a construir as ideias para o cardápio, né, listando todos os ingredientes, fazendo algumas imersões no Pantanal, conversando com cozinheiros de beira de rio, lá da Fazenda Flechas, que eu sempre vou. Então a gente botou lá o caldinho de piranha da Vaninha, a gente colocou o pavê da Nazaré. Então, assim, sempre buscando trazer ingredientes, histórias e receitas que pudessem agradar e dizer para as pessoas, isso é Mato Grosso. Tá, ótimo. Não, porque de fato é o que a gente sente, tá? De fato é isso mesmo. Agora, vamos falar sobre o grupo AS, o grupo AS. Uhum. Nós temos ali seus irmãos, né? Sua mãe, seus irmãos, todos ali muito líderes também, né? Eu tenho mais proximidade com a Alexa, né? Então eu sei que a Alexa também é um furacão ali, é determinada, organizada e tal. Claramente nós temos líderes ali. Como é que é você, caçula ali, ter seu posicionamento de líder também? Eu acredito que vocês devem setorizar e tal, mas como é que é, Ariane, junto com seus irmãos ali, saber também, óbvio, encontrar o seu lugar dentro dos seus irmãos ali. Esse é um ponto, encontrar o lugar da Ariane. 2, vocês saberem que vocês estão mudando o cenário da gastronomia, dos eventos. Como é que é para vocês ali, Ariane? Bom, a gente se organiza realmente, cada um pega uma frente, né? Então, acho que mamãe soube lá atrás muito bem colocar luz no que cada filho poderia oferecer de melhor, né? Acho que essa foi um papel muito importante que ela teve. E também o papel de aceitar que nós, cada um no seu tempo, fôssemos entrando dentro do negócio e dando um tom a mais ou alguma coisa diferente que a gente podia acrescentar, sem jamais, óbvio, colocar ela de lado, nunca foi dessa forma e não será, sempre um enaltecendo o que o outro podia fazer de melhor. Então a gente se divide como negócio, cada um à sua frente, Alan à frente da parte financeira, eu à frente das cozinhas, né? Não só do Marralo, do buffet, mas as demais cozinhas também. Alexa com a parte toda comercial, juntamente com a Adel. E nós temos também diretores, né, que são pessoas que estão ao nosso lado já há mais de 20 anos também, e que são
assim como nós ali dentro, para poder coordenar todos esses negócios e todas as lideranças, né, que cada empresa tem. A gente tem a primeira geração, Dona Leila, a segunda geração vocês, e o André tá chegando aí, chegou aí, né? Já chegou. Como é que é isso? Como é que é essa passagem de bastão? A gente trabalha também, talvez, com uma sucessão, alguma coisa nesse sentido. Como é que é receber o André, que você viu nascer, seu sobrinho, como se fosse um filho? Porque todos vocês lá, a ligação de vocês é tão forte que um é filho do outro, né? Uhum. E como é que é receber o André aí, já como diretor do Aluri? Bom, a gente ficou super feliz com essa ideia, né, do André vir para perto, né, do negócio, para perto da gente. E assim, não foi muito desenhado, não, Não? nesse primeiro momento. A Olha aí. coisa realmente aconteceu. Hoje a gente já está aí pensando realmente em desenhar essa governança, em deixar tudo isso mais organizado, essa parte que é bonita de falar, mas que muitas vezes ainda não está no papel, né? Mas isso vai acontecer, tudo tem seu tempo. Eu falo que a gente sempre foi tão, assim, do fazer, né? Do empreender, que ainda não pegamos tudo isso para poder organizar. Mas o André é sim esse primeiro neto que chegou e que hoje está à frente ali da operação do Aluri, mas sempre ouvindo muito dessa experiência que nós temos. A gente acredita aí que precisamos deles. Tem que ver, né, quem é que vai se interessar, porque a gente gostaria que tem espaço para todos. O trabalho é bem grande, né? Cada empresa é uma empresa, mas a gente entende que o sonho de cada um às vezes é diferente. Então, acho que o André vai ser esse primeiro exemplo de neto que vem para dentro do negócio, colocando a mão na massa realmente e trazendo. Acho que agora é a nossa vez de ouvir, né, de entender e de assimilar o que essa nova geração tem para poder agregar nos negócios, que foi exatamente como aconteceu Com você. da terceira para a segunda geração, né? Quer dizer, eu cheguei com toda aquela bagagem de fora e eu não me lembro de algum momento que mamãe tenha falado assim: não, Ariane, mas será que você vai fazer isso aqui? Será que as pessoas vão gostar? Não, né? Sempre foi assim, vamos junto, acreditando e fazendo acontecer. Ariane, a Gabi vai começar o bloco. Eu entrei, você viu que eu tô entrando no negócio, né? A Gabi já vai continuar aqui, mas eu queria entender de vocês. Obviamente, aqui você me passou algumas coisas, o que move vocês, né? Como vocês se movem, qual é o motivo que vocês de estarem todas as noites nos eventos, né? Um de vocês está. Sim. Um de vocês está nos eventos. E eu vou falar uma coisa, eu como cliente, né? Minha mãe fez 60 anos, e eu pela a proximidade, né, com você e com a Alexa, a Alexa falou: Candinho, eu preciso estar no aniversário da sua mãe, eu preciso recebê-la, eu preciso... É um compromisso muito forte que vocês têm, né? E eu vejo Dona Leila, 10, 11, meia-noite ali e recebendo todo mundo e fazendo... É isso mesmo, é o brilho nos olhos, é a vontade de entregar mais. O que é isso? O que é isso? Isso é o nosso DNA. Eu diria que é o que vem, aquela história que eu falei lá no começo, é o que vem de dentro para fora, sabe? É entender o quanto o cliente precisa, no momento do evento tão sonhado dele, se sentir acolhido, sentir que, né, a gente está ali para o que vai acontecer, para poder servir, para poder entregar tudo aquilo que foi prometido. Porque eu acredito que essa entrega, né, o atendimento ele acontece, mas e a entrega? E na hora ali, né, vai tudo acontecer conforme foi prometido? Então acho que esse nosso papel de estar muitas e muitas noites, eu no Marralo, a Del, Alexa, mamãe nos eventos, tem muito a ver com isso, de garantir, de ser um alicerce para o cliente, mas também para toda a equipe. Importante para a equipe também, né? A equipe se sente segura. Sim, sente, porque sabe que a gente tá por perto, né? Acho que isso passa... Legal. E uma tradição, inclusive, para eles. Legal. Não, e faz todo sentido. Pô, obrigado. Vamos lá, Gabi.
Olha, Sobrou alguma coisa, Gabi, pra gente conversar? mas tem tanta coisa que eu falei pro Cândido. Cândido, eu queria perguntar tanta coisa para aquela mulher. Mas aí, conforme o Cândido foi conversando aqui com você, eu falei, gente, ficou fora tanta pergunta que eu queria fazer. Mas agora a gente vai entrar mais no bloco do empreendedorismo mesmo, né? E eu tava fazendo uma análise da história que você foi contando, porque basicamente lá com 17 anos a Ariane já era uma empreendedora nata, né? Não tem uma... Eu ia perguntar pra você, quando foi essa mudança de chave, né, da chefe para empreendedora, mas pelo que eu senti na tua história, isso foi algo que foi natural. Ou existe, de fato, esse marco na tua vida, né, de trajetória como chefe, que a Ariane também precisou vir pensar mais como empreendedora do negócio em si? Olha, essa sua pergunta, ela se junta um pouco com as funções de cada um, né? Então, assim, eu sempre fui essa pessoa do mãos à massa, né? Uhum. De gostar muito, inclusive, de estar dentro da cozinha. Mas, claro, que para um negócio dar certo, não é só sobre cozinhar. Perfeito. Né? Você precisa treinar a equipe, você precisa estar de olho nos números, precisa saber se a empresa está saudável, ou tá mais ou menos. Então, acho que assim, um pouco do lado empreendedor sempre existiu, né? Que era sempre, acho que no próprio Mahalo, essa vontade de estar criando coisas novas para o próprio negócio. Então, quantos projetos aqui nessa conversa que a gente relembrou? A feirinha da 359. Tem a noite libanesa, tem o chá da tarde. A Quinta Lounge, lembra que lógico, teve com Gilmar. com o DJ Gilmar, enfim, foram muitos negócios dentro de um mesmo negócio, né? E também no buffet a mesma coisa. Quantas coisas de gastronomia eu fui trazendo para dentro do buffet para que a nossa gastronomia se mantivesse atualizada. Né? A gente tem um cuidado muito grande com esses 33 anos de história. Perfeito. Porque são 33 anos de história, com uma tradição forte, né? Com uma entrega bacana, mas que precisa estar sempre rejuvenescendo. Perfeito, mantendo a tradição, mantendo a raiz, mantendo a qualidade, a excelência, mas sempre de olho no futuro e o que dá para vir mais, né? Exato. E aí eu tava anotando aqui também, conforme você foi conversando, o grupo é muito grande, que eu anotei, temos o Mahalo, Mahá, o buffet, Leila Maluf, o Toroari, Novo Sabor. O Toroari, ele não é parte do Grupo AS, mas é do coração, é do né? coração. Tem o Mandalum aí também. Aí tem o Aluri também. O Mandalum, que é árabe. Olha lá. O Menutri, que é a empresa que cozinha para o Mahá e Mandalum. E o Novo Sabor Refeições Coletivas. E aí eu tenho duas perguntas para te fazer com base nisso, tá? Como que você consegue conciliar de forma tão leve seu papel ainda com a família, mulher, esposa, mãe, filha, irmã e uma empresária, né, à frente da cozinha de tantos negócios? E a segunda pergunta é que você estava comentando com a gente que cada negócio tem seu momento e que hoje você está mais à frente de um, e explicar até o porquê que você está mais à frente do buffet e contar um pouquinho do que está acontecendo no cenário de empreendedora da Ariane hoje. Certo. Bom, você falou da leveza, né? Assim, para mim trabalhar nunca foi um fardo. Essa é a primeira questão. Acho que quando a gente trabalha tranquila, você isso não, você fica cansado, claro que fica, são horas e horas e horas em pé num dia, às vezes 15, 16 horas, mas para mim o trabalho na cozinha sempre foi algo que me completou como pessoa mesmo, é o lado profissional que eu não misturo o pessoal, mas ao mesmo tempo tá tudo junto. Então assim, eu tô ali no Mahalo, eu vou dizer para você, assim, eu praticamente nunca sentei numa mesa com um cliente. Por exemplo, às vezes eu sento um pouquinho, tomo uma tacinha de vinho com a gente. Eu sempre, assim, entendi o papel que eu tinha ali de receber as pessoas, né? Mas eu queria sempre voltar para a cozinha, para poder garantir que aquele prato daquela mesa fosse sair, né, bem executado, do jeitinho que eu escrevi no cardápio, né? Eu falo que o cardápio do Mahalo é uma escrita longa, né? Porque a gente gosta de dizer para o cliente tudo que vai no prato. E então, assim,
Eu não sei se eu sou sempre tão leve assim, viu? Vamos mandar uma enquete aí pro Márcio. Vamos mandar. Manda pro Márcio, manda pra turma do Mahalo e do buffet pra saber. A gente, claro, tem os momentos que eu preciso ser firme, né? Sim. Que vem aquele lado mais exigente para poder garantir que tudo vai sair bem, né? Perfeito. E às vezes também tem o lado da chefe Ariane que precisa corrigir algumas coisas. E aí você tem que ser clara, né? Nunca faltando com respeito. É isso que eu procuro ensinar para os líderes. Não tem problema a gente cobrar, a gente pontuar, né, os demais colaboradores, mas isso tem que ser feito de forma respeitosa, firme e clara, para você poder obter o resultado que você precisa. Perfeito. Né? Então era sobre ser leve e a outra sobre o momento, isso, né? Bom, eu realmente me divido entre as operações. A gente concentra lá na cozinha central do buffet 2 operações, que é a cozinha do próprio buffet Leila Maluf e a cozinha do Menutri. Então ali, durante o momento que eu estou ali, eu consigo, né, fazer a gestão dessas 2 cozinhas. Agora, é importante dizer que para cada operação existem lideranças. Perfeito. No caso do meu guarda-chuva, que é a cozinha, no Mahalo eu tenho 3 chefes. No buffet eu tenho um chefe executivo e mais 5 chefes de partida, 2 chefes de produção de eventos. Aí vai para o Toroari, tem 2 chefes. Então, assim, cada empresa está muito bem organizada com as suas lideranças. Perfeito. E o que a gente procura fazer, acho que é interessante compartilhar, né? Porque às vezes as pessoas chegam e falam, nossa, mas como é que vocês conseguem treinar a equipe? A gente tem programas realmente de treinamento. A cada ano a gente contrata, às vezes um profissional diferente, às vezes a gente segue 2 anos ou mais com a mesma empresa ou profissional. Então, esse ano a gente está com a Ana Galo fazendo aí toda a parte. Agora a gente está toda semana, uma semana sim, uma não, fazendo toda a parte de valores. Né? Quais são? A gente já tem os nossos valores definidos do grupo e são 2 turmas de 35 líderes. Caramba. Então são praticamente 70 líderes do grupo todo. Nesse dia a gente mistura as lideranças até para poder compartilhar experiências e nós, como proprietários e também os diretores participam desses treinamentos. Tá. Então, um dos valores que a gente está trabalhando agora é o fazer acontecer. Então, quando você me perguntou de estar nos eventos e tal, eu falei que isso está no DNA porque a gente é do tipo que faz acontecer. É da cultura já. E aí é só mais como passar isso para toda a equipe, né? Desde a alta liderança porque até se quem tá à ficar frente. parado aqui, a entrega não vai acontecer, porque nós somos 4 filhos, mais mamãe, mais a diretoria. Mas para fazer tudo que a gente faz, é só tendo pessoas que acompanham essa nossa forma de pensar e de agir. Perfeito. E você acha que hoje esse é o maior desafio como empresária, fazer com que a equipe tenha essa mentalidade? Ou hoje, né, no momento que a gente está, você percebe outros desafios do grupo como negócio? Eu acho que o desafio econômico, né, que o nosso país propõe, ele é realmente grande. A gente vive anos, né, assim, anos melhores, anos mais desafiadores, um pouco de instabilidade, mas no geral os negócios têm performado bem, as empresas têm crescido, então isso é um ponto muito positivo, né? A gente fala muito da questão, né, de pessoas. É até redundante falar sobre isso, mas também não dá para passar batido quando se fala em desafios. Mas o que nós percebemos é que, assim, as nossas lideranças solidificadas e a gente tentando passar isso para a base, né? Para essa próxima turma. Então, a gente está trabalhando muito a liderança para poder chegar no chão de fábrica, né?
para o restante da equipe, que é algo também que a gente fala muito para os líderes. Olha, Perfeito. não adianta a gente vir aqui, passar a tarde em treinamento, se nós não levarmos isso para o restante da equipe. Perfeito. E a gente está vendo um movimento muito legal, não só desse ano, mas dos anos anteriores, dos líderes irem trabalhando isso. A gente tem pessoas que estão com a gente há 15, 20, Sim. 25 anos, e isso é muito bom. Sim. E falando ainda em desafios, né? Eu queria chegar um pouquinho na Ariane, na jornada dela, da história dela, desde quando ela começou. Hoje, entendo que você está num novo desafio, num novo patamar, né, de negócio. Mas nessa jornada, quais foram ou uma decisão que você tomou que foi difícil, mas que foi muito importante para que o seu negócio estivesse no patamar que está hoje? Só para você entender o porquê que eu quero que você traga isso, né? Porque tem muitos negócios que nos assistem que estão começando, que estão se consolidando, e parte da tua experiência pode contribuir com esses negócios também, né? Independente de qual nicho for, acho que decisão de empresários é sempre bom a gente compartilhar, e eu queria que você trouxesse um pouquinho disso. Eu vejo que decisões, elas precisam ser tomadas. Perfeito. A gente não pode procrastinar uma decisão, deixar para depois. Então, se existe algo a ser resolvido, a gente precisa sentar e resolver. E é assim que eu trato no dia a dia, com agilidade. Boa. Que eu falo que enquanto a gente fica ali, mas será que esse prato agradou, não agradou? Eu tô dando um exemplo assim, comum do dia a dia. Claro. Né, gente, vamos lá. Ou a gente melhora a receita, ou a gente parte para outra receita. É isso. Então, eu acho que eu diria, você falou assim, de talvez, né, contribuir com outras pessoas aí da área. Eu acho que, assim, pensar rápido e agir rápido com responsabilidade é algo muito importante. Quando você tem pessoas ao seu lado que você pode trocar, é muito bom. Então, vamos supor, eu tenho no Marralo o Christian, que é o nosso gerente, que começou com a gente como barman. E uma pessoa extremamente dedicada, que através desse tipo de treinamento que eu acabei de mencionar, em 15 anos se tornou o nosso braço direito, e tá também com a gente na operação do Alure, nos shows. Então a gente troca muito. Pensando nas ações de 20 anos do Marralo, eu já pego o Christian, tô pensando nisso, naquilo, o que você acha, tal. Então, assim, são decisões. Perfeito. Se são decisões fáceis ou difíceis, eu acho que assim, eu procuro sofrer hoje numa maturidade um pouco maior, procuro sofrer o mínimo possível. Sempre procurei assim, guardar as pessoas ao meu lado. Eu tenho assim, puxei um pouco isso de mamãe, essa coisa de trazer a equipe quase que como uma família, mas também com cuidado, né, para que essa relação não se torne algo que possa prejudicar nenhum dos lados. Então, acho que decisão é decisão. Fácil ou difícil, ela precisa ser tomada. Perfeito. E sintetizando um pouco até do que você falou, e que eu gosto muito de fomentar com os negócios, né? É ouvir o cliente. Igual você falou, a gente precisa ouvir e decidir rápido, mas a importância do ouvir, que muitos empreendedores acabam assim, tomando decisão porque ele acha, mas é fundamental isso que você trouxe, não só ouvir o cliente, mas talvez ouvir a própria equipe, né? Que tem ali, talvez, um feedback mais rápido do que você, que está mais distante ali, talvez, do atendimento, possa ter, né? E de coisas até simples do dia a dia. Perfeito. Exemplo, a gente estava com uma questão de muita quebra, prato que lasca, e isso eu falo, gente, isso é um prejuízo que vai para o lixo. Né? Como diz o nome, é prejuízo. Então, não vai pro bolso de ninguém, nem da empresa, nem do colaborador. E aí eu falei pro Christian, Christian, a gente tá aqui quebrando a cabeça, chama a equipe, vê o que eles sugerem, o que a gente pode fazer para poder diminuir essa quebra e tal. E aí surgiram várias ideias e a gente tá aí começando a organizar para colocar em prática. Então, isso aí tem muito a ver. E para ouvir o cliente, Cândido e Gabi, a gente tem uma plataforma
no Marralo, por exemplo, onde o cliente ele tem toda a liberdade após, né, seu almoço ou seu jantar, de deixar lá registrado, né, se houve alguma coisa ou positiva ou algum ponto de melhoria. Sim. Isso chega pra gente todos os dias às 6 horas da manhã por e-mail. Olha que legal! Então, uma das primeiras coisas que eu faço do meu dia depois de fazer minha oração, é claro, é olhar ali o resposta para saber, e aí eu já printo, já mando no grupo, se é alguma coisa leve, ok, se é alguma coisa que precisa de ação rápida, a gente já marca para na reunião poder falar disso, que a gente tem reunião com as lideranças toda terça-feira às 4 da tarde, e assim vai. E aí o buffet tem também todo pós-venda, e após os eventos entra em contato para poder ouvir o cliente. Então, é assim, é ter esse tempo, dedicar esse tempo para ouvir. E querer ouvir, né? Porque não adianta a opinião do cliente chegar e você falar, ah, não, mas não aconteceu isso, não é possível. Não é bem assim. Aí não vai. E agora, só para pegar o gancho, não estava no script, né? Mas você sempre teve esse hábito de olhar os números, quando eu falo dados, até, né, do depoimento do cliente, mas também, igual você falou, dos dados financeiros da empresa, desde o começo, você sempre teve esse tempo para olhar para isso? Ou foi adaptando ao longo do caminho? Olha, vou ser sincera, assim, a parte financeira, eu tenho nos últimos anos, assim, me dedicado mais. Eu falei que eu ia, prometi para mim mesma que eu ia, porque se me deixasse eu queria só realmente o fazer acontecer, né? E hoje, de uns anos para cá, eu venho procurando entender mais da parte, né, financeira da empresa. Claro que como cada um tem o seu guarda-chuva, então o financeiro, ele não está entre aspas, né? Porque, na verdade, quando você está à frente de uma empresa, se os números não estão indo bem, é porque a gestão não está boa. Então, eu fico principalmente à frente dos números relacionados com a operação de cozinha. Então, toda a parte de CMV, do buffet, toda a parte de pagamentos de extras, que a gente tem todo um controle em cima de um percentual. Então, tudo assim tá bem desenhado, pode sempre melhorar, né? Não vamos dizer, claro, que os 33 anos de experiência contribuem para que a gente tenha isso bem assim alinhado, mas sempre buscando melhorias. Perfeito. E é o que você sempre falou desde acho que do começo que o Cândido trouxe, né? Lá da pergunta do Marralo. Aperfeiçoamento constante. Eu até anotei aqui. E a opinião do cliente, você me perguntou se eu sempre olhei. Quando não existia todo esse mundo digital que tem hoje, existia no Marralo a ficha de opinião do cliente. Eu lembro direitinho, e eu pegava toda semana um bolo assim de ficha e lia uma por uma e mandava mensagem para cada cliente. Hoje, com tudo automatizado, ficou um pouco mais simples essa parte, né? Mas sim, a gente sempre acreditou que ouvir o cliente é uma ótima oportunidade de crescimento. Perfeito, eu acho que esse é o maior recado para a área de negócios daqui para o meu bloco que a gente pode deixar. Ariane, só para finalizar, a gente tá falando de legado de negócios, a Gabi acabou de falar, mas eu quero falar de legado da Ariane. A Ariane tem o Calilzinho, a Ariane é essa chefe criativa, empreendedora, né, visionária, competente, né, estudiosa. Qual que é o legado que você quer deixar daqui a 30 anos, 40 anos, 50 anos? Alguém fala bem assim, a Ariane Maluf ela deixou. O que você quer deixar para quem tá vindo aí? Eu espero ser, assim, né, uma pessoa lembrada pela responsabilidade que eu sempre tive com a gastronomia, por talvez ser um estímulo para que outros profissionais, né? Eu acho que eu fui uma das primeiras jovens do Mato Grosso a ingressar assim para a gastronomia dessa forma, e eu espero que através da minha história muitos outros já estão junto comigo, né, construindo assim as suas histórias. Hoje a gente se orgulha de ter tantos chefes maravilhosos no Mato Grosso, e eu quero lá na frente poder ser esse estímulo realmente para os jovens, mostrando assim que a cozinha do Mato Grosso é promissora,
que tudo depende do nosso olhar, da nossa dedicação. E eu quero, sim, futuramente ter um livro para que isso fique, Olha, né, assim, registrado realmente as receitas que marcaram a minha história até agora, e muitas virão, né? Porque Sim. receita nova, a cozinha criativa tem que ter sempre. Mas o legal, viu, Cândido, é que assim, a criatividade, ela vai passando para a equipe. E a gente vai tendo, assim, muita dedicação dos nossos chefes em contribuir nesse processo criativo. Então, eu me orgulho de dizer que hoje, a cozinha criativa do Marralo já foi só eu. Hoje, a cozinha criativa do Marralo sou eu, junto com várias mentes pensando, colocando em prática, executando para a gente poder entregar. E a mesma coisa no buffet e nas nossas outras cozinhas também. Ariane, obrigado, bonito viu? Obrigado por compartilhar essa história com a gente, obrigado por compartilhar a história do buffet também. Saímos daqui alimentados, né? Alimentados pelas histórias, alimentados aí pelos ensinamentos que a Ariane trouxe pra gente. A gente quer agradecer a nossa audiência por ter ficado conosco e, com certeza, ter aproveitado essas lições que a Ariane trouxe pra gente. Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ariane. Eu que agradeço essa grande oportunidade de poder falar um pouco sobre mim, sobre o meu lado empreendedora, o lado chefe, e quando tudo isso se junta, né, é muito gostoso poder trazer aqui e compartilhar com vocês. Obrigada pelo convite. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.